E aí, traders? Bora cair fora? Bora cair fora desses gráficos? Bora cair fora desses preços? Bora cair fora dessas especulações de quando o gráfico vai cair, perdendo valor, ou quando vai subir, ganhando valor? Bora cair fora desse paradigma da melhor estratégia. Qual é a melhor estratégia? Vamos por um minuto esquecer de ICT, de CMC, de Price Action, de Wyckoff ou qualquer outra estratégia. Bora saber quem somos nós fora desses gráficos. Eu quero saber quem você é. Quero saber qual é a tua pureza, qual é a tua praia. Conforme o professor Clovis costuma dizer. Porque se o maior problema do trader é ele mesmo para com ele mesmo, melhor seria conhecer ele mesmo. Então, bora? Já estamos carecas de ouvir, ou estamos de cabelos brancos de ouvir que 90% do insucesso dos traders está assentada na gestão emocional ou mesmo na gestão de risco. Enfim, no seu modo de pensar e agir perante os gráficos ou preço, na sua psicologia, podíamos assim dizer. Então, o objetivo dessa playlist, denominada Bora Cair Fora, é mesmo de adequar o seu eu, não o meu, o seu eu, à metodologia que usamos para analisar esse mercado. Em especial para o ICT, que é a estratégia que ensino na playlist de ICT, não é? Mas também serve para qualquer outra estratégia que eu acreditar, porque é uma reflexão sobre o que você é para o mercado ou o que o mercado representa para si, não é? Então, sabemos nós que o problema não é o mercado, não é o gráfico, não é a estratégia, não é o seu mentor. O problema é você. E pela minha experiência, só você pode moldar ou alterar alguma coisa sobre você. Então, seria sensato dizer que esta playlist vem para te ensinar a ajustar o seu modus pensares. Sei que isso aí existe, mas o seu modo de pensar em relação ao que o mercado realmente é. Porque se o problema é sobre o seu modo de pensar mediante o mercado, então a solução não seria alterar o mercado ou ajustar o mercado para o seu modo de pensar, mas sim seria você moldar ou alterar o seu próprio modo de pensar, adequando aquilo que é a realidade do mercado. É exatamente isso que nós viemos buscar, bati a mesa, é exatamente isso que nós viemos buscar dentro dessa playlist. Para aqueles que já estão no mercado já há algum tempo e que percebem sobre algum tipo de estratégia, vão estar muito mais interessados do que os que estão a começar nesse mercado, porque de início todos nós vamos à busca daquilo que é a estratégia perfeita, aquilo que nos dará mais assertividade do que erros. Esquecemos nós que o problema pode estar na aplicação e não necessariamente no esquema de utilização. É por isso que adjuvante a minha playlist, a playlist de ICT que tem aqui neste canal, vem, ouvimos já ter esta playlist, bora cair fora, para conciliar a parte técnica com a sua psicologia. Então aqui eu basicamente estaria a te mostrar mais ou menos como é que eu penso em relação ao mercado e como é que lido com as diversidades de informações
e oportunidades que aparecem no mercado. Para tal, vou começar contando uma história que eu vi do professor Clovis, que já falei dele anteriormente, mas é originalmente contada pelo Platão. Terão algumas divergências porque é o meu entendimento sobre aquilo e vou tentar encaixar naquilo que é o mundo trade. Existia um senhor chamado Zulu, muito bom, o nome é inventado, muito conhecido, muito respeitado, assim que é, numa determinada sociedade. Já imagina alguém que seja mais velha da sua comunidade e que é muito, mas muito respeitada pelas ações que ele tem tomado. Ele é uma pessoa, o Zulu é uma pessoa idônea, é um senhorio idôneo, ele demonstra carisma com as pessoas e de o repleto, assim que é, né? Ele demonstra abundância de conhecimento que, de certa forma, ajuda a comunidade a prosperar. Daí que vem o respeito, o reconhecimento do Senhor Zulu como sendo uma pessoa idônea. Podemos usar essa palavra no mercado. Um dado dia, foi convidado, não seria de falta, a um evento especial que aconteceu na comunidade, não é? A caminho de lá, ele encontra, de certa forma, um anel deixado aí de lado no decorrer ok? A dado dia, ele foi convidado, não seria de falta, a, a uma comemoração que havia na comunidade. E sendo a pessoa, talvez, uma das mais importantes da comunidade, foi convidado. E quando o Zulu dirigia-se a esse evento, né, a qual foi convocado, encontrou no meio do caminho um anel. Podemos imaginar qualquer forma de ele encontrar esse anel, mas ele encontrou o anel a caminho de lá. Achou lindo, porque tinha lá uma pedra muito atraente, muito brilhante, vamos deixar desse jeito, né? E resolveu que ia adicionar ao seu look, né? Acabou colocando o anel. Não é que quando se acomoda já lá onde foi convidado, num evento em que foi convidado, para bem dizer, ele percebe que a dado momento parece que ninguém o vê. Sem perceber nada, a dado momento ele começa a ser procurado. Oh, cadê o Senhor Zulu? Por onde anda o Senhor Zulu? E ele ficou atônito, porque estava exatamente no meio, no centro daquilo que era aquele evento, não é? Foi quando, por movimentos cognitivos, virou o anel, colocou a parte da gema, né? Que é a parte mais brilhante, que tem aquela pedra, para cima, porque estava para baixo, possivelmente não servia no dedo dele. Então, automaticamente, o pessoal, senhor Zulu, onde é que andou? Não é que ele ficou ainda mais atônito. Resolveu virar novamente o anel, colocando a parte da gema para baixo. E simplesmente ninguém o via. Foi quando ele descobriu que tinha um anel que lhe dava o poder da invisibilidade. Oxe, que não quer isso. E eu te pergunto, o que você faria se pudesse ser invisível? Bom, o que o senhor Zulu fez, o tão respeitado, tão idôneo até então, senhor Zulu, foi que começou a mostrar a sua verdadeira face. Adulterava os documentos ao seu favor, de documentos de terra de tal tempo, ao seu favor,
fazia compras sem ter que pagar, fazia todo tipo de imaginação que possas ter para alguém de má conduta que pudesse ser invisível. E aí mora a pergunta: o que aconteceu? Porque o Sr. Zulu até então, quando descrevia a história, ele era uma pessoa idônea aos olhos da comunidade, porque a comunidade em si via as ações dele perante eles, claro, ou perante a comunidade, e no julgamento considerou-se que ele fosse uma pessoa de boa índole. Mas, no momento em que lhe é dado o poder da invisibilidade, ele revela aquilo que é a sua real essência. Como ninguém pode lhe ver, ele faz aquilo que quer. Então, isso é uma boa reflexão. Eu recomendo o Clóvis Barros, professor Clóvis Barros, fala dessa reflexão na parte filosófica, especificamente falando daquilo que é a moral, não é? Mas eu carrego isso para aqui dentro deste gráfico. Quando ninguém está a olhar para ti, quando nem o seu mentor, nem seus estudantes, nem os teus companheiros de aula estão a olhar para ti, o que você faz dentro deste mercado? Segura aí. Agora lhe pergunto, quando estás numa análise em grupo, entre aspas, ou se calhar estejas a dar uma explicação para outros colegas ou seus próprios alunos, ou de alguma forma estejas a explicar alguma coisa para teu mentor, ages ou falas do mesmo jeito que quando eles não estão? Ora bolas, quando você está com experiência própria, porque eu também já fiz isso, quando você está com seu mentor, especificamente seu mentor, ou mesmo seus colegas, falas da gestão de risco como se fosse uma cultura sua. Falas do quão a gestão de risco te safa de quebrar bancas, de quebrar contas. Falas tanto do sistema de gestão emocional que usas no intuito de dizer ou ter a ousadia de dizer coisas como eu assumo o risco para cada trading, ou melhor, para cada oportunidade que o mercado oferece. Nesse caso, se eu coloquei o meu stop loss a dado nível, não vou movimentá-lo independentemente se o mercado estiver a ir a todo gás para o meu stop loss. E mesmo depois disso, se o mercado reverter, não vou em circunstância alguma procurar oportunidades contrárias ao meu stop loss. São coisas que normalmente nós falamos quando estamos na presença de outros indivíduos, de outros traders. Mas quando chega a hora de estarmos só eu e o gráfico, só você e este gráfico, a história é outra. Viramos o Sr. Zulu depois que adquiriu a invisibilidade. Esquecemos-nos de alguma forma, o nosso cérebro acaba arranjando um mecanismo de momentaneamente arranjar justificativas para irmos contra aquilo que nós falamos quando estamos em público, podemos dizer assim. Então, só a partir do que acabei de dizer aqui já dá para entender que o real problema está com você, está com o teu eu, está com a tua moral. Se você não é uma pessoa moralmente aceitável para o gráfico, acredite, estarás a cometer os mesmos erros os mesmos erros que a sociedade impunha para os outros, que é achar que ele é uma pessoa idônea simplesmente por ver as ações que ele pratica em público.
ou na comunidade. Porque o que realmente é relevante no momento de julgar o caráter da pessoa é quando a pessoa está invisível. Quando ele pode fazer o que quiser sem nenhuma repreensão, sem ninguém para lhe dizer se está certo ou está errado. É neste momento onde entra a moral. E se você não tem moral dentro deste mercado, você está condenado ou fadado ao insucesso ou ao fracasso. Então, são essas reflexões que nesta primeira aula eu quero que tu leves, porque não é algo que eu possa responder a ti. É uma coisa que você mesmo tem que responder a si mesmo. Por quê que fazemos isso? Por que somos imorais conosco mesmo? E se somos imorais conosco mesmo, será que estamos qualificados para ser morais com o nosso próximo? E principalmente com este gráfico? Não sei. A minha resposta não vai servir para ti. Porque a sua resposta é só sua. Então, esta é a primeira reflexão daquilo que é o nosso primeiro episódio do Bora Cair Fora. Então, bora cair fora e refletir sobre o que nós fazemos quando temos a bênção da invisibilidade. Não só dentro desse gráfico, mas na nossa própria vida. Será que se eu te desse aquele anel, sairias por aí fazendo as mesmas atrocidades que o Zulu? Será que se eu te desse a invisibilidade, serias uma pessoa imoral, que tira sem ser dado? Não sei. Você que tem que responder a isso. E isso pode não parecer que tem a ver com este gráfico, mas nos próximos episódios você vai descobrir que tem tudo a ver. Até a próxima.